Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer aqui uma videoaula, tá? É um conteúdo mais didático. Eu vou trazer aqui, como tema central sobre as gorduras. Eu resolvi até, fazer esse vídeo porque alguns dias atrás eu fui a uma consulta, com um médico. E ele sabia, que eu sou nutricionista, e aí ele aproveitou e perguntou, sobre o que eu achava em relação ao consumo de gorduras na dieta, na alimentação. E a primeira coisa que eu falei foi, olha, depende do tipo de gordura, porque na verdade, a depender do tipo de gordura, você tem que melhorar o consumo ou restringir mais o consumo. Então, baseando-me nisso daí, tá, é que eu vou aqui falar sobre essa questão dos tipos de gordura, porque eu acredito que a grande mensagem com o que eu vou apresentar aqui é justamente mostrar isso, que quando a gente pensa em gordura, tudo bem, gordura a princípio é uma coisa só, mas a nível técnico existem tipos de gorduras. E aí eu espero que você aproveite esse conteúdo que eu vou apresentar a partir de agora. Antes de mais nada, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque é muito importante, isso ajuda a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Se você ainda não me conhecia, eu convido você a fazer parte agora. É muito simples, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. É gratuito, então depois de clicar lá, ative o sininho, porque assim fica mais fácil você receber um aviso toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui. E além disso, este conteúdo aqui está sendo feito para ser liberado com antecedência para os membros aqui do canal. Então, se você quiser receber conteúdos como esse, todo mês, com antecedência, acesse aqui embaixo o botão escrito Seja Membro e seja membro, tá? Então, esse conteúdo é liberado primeiro para os membros e depois de cerca de 3 semanas é que eu libero para todo mundo. Então, inscreva-se. E se você puder também, seja membro. E aí nós temos então o foco aqui dessa aula, que é sobre gordura. Então aqui a gente vai ter um paralelo, tá, sobre a questão da gordura versus saúde. Ou seja, para quem aí tem dúvidas sobre, se o consumo de gordura na alimentação, isso é bom para a saúde, ou será que as gorduras são ruins para a saúde? Esse conteúdo é para você. Eu sou Henrique Lima, sou nutricionista clínico e esportivo. Para fazer uma introdução, eu já trago aqui para vocês o seguinte, que é sobre a questão desses dois fatores aqui, a quantidade e a qualidade, que são elementos fundamentais para basicamente qualquer elemento nutricional que a gente for avaliar. E com as gorduras, isso não é diferente. Então eu peço que você aí guarde essa informação, esses dois fatores que eu acabei de citar, porque agora eu vou falar mais algumas outras coisas e daqui a pouco eu volto para este tópico que eu mostrei aqui para vocês aqui sobre esses fatores, tá? Bom, de tempo em tempo, a gente vê aí, às vezes, vertentes que surgem e um exemplo prático disso a gente observa em livros que são lançados em que eles pregam, por exemplo, dieta do carboidrato, dieta da gordura, ou seja, alguns preconizam que você tem que aumentar a gordura na dieta por esse ou esse motivo, e o contrário, alguns pregam que você tem que eliminar a gordura ou restringir bastante, porque você comer gordura demais pode fazer mal por isso e por isso. Então, fica a dúvida, E aí, eu tenho que consumir gordura até um pouco a mais, ou eu tenho que consumir bem menos, consumir de menos? E aí por isso que eu já coloquei na tela para vocês, um exemplo dessa questão, de que existe, por exemplo, uma vertente, ou pessoas, que acreditam e que pregam que o ideal é você ter um aumento de carboidrato proporcional ao de gordura, ou seja, consumir mais carboidrato e consumir menos gordura, tá? Então na sua dieta você deve consumir mais carboidrato e menos gordura. Por outro lado, também tem aquelas vertentes ou pessoas, que pregam exatamente o contrário, de que, olha, na sua dieta prefira incluir fontes de gordura. E quanto aos carboidratos, reduza, evite. E aí fica aquela coisa, Uns falam que tem que ser mais carboidrato e pouca gordura. Já outros falam que tem que ser mais gordura, uma alta ingestão de gordura e pouco carboidrato. E aí? Qual quantidade, qual perfil aí de proporção desses nutrientes que seria melhor? Mais carboidrato
ou mais gordura? Menos gordura ou menos carboidrato? E aí, para ajudar a responder isso, né, eu trouxe aqui, né, esse artigo, né, onde eu trouxe aí já grifado a parte em que eu vou ler aqui para vocês, tá? Onde diz o seguinte, que tanto, né, uma dieta baseada em uma alta ingestão de carboidrato, ao mesmo tempo, né, tendo uma baixa ingestão de gordura, mas também, né, um outro perfil de dieta que seja o contrário, né, com pouco carboidrato e uma alta ingestão de gordura, tanto uma dieta quanto a outra, elas têm benefícios para diferentes populações, por diferentes, né, motivos, por diferentes quadros clínicos. E o importante mesmo, né, é ter um critério para identificar qual é a melhor opção, né, de relação de macronutrientes para cada pessoa, para cada indivíduo. E que talvez o foco aí, né, na quantidade de macronutrientes, ou seja, né, se vai ser mais gordura, ou mais carboidrato, ou menos gordura, ou seja, esse foco na quantidade talvez tenha sido, né, uma distração. E que aspectos como a questão da qualidade, do fator qualidade, talvez isso é que seja o mais importante. Isso daqui, tá, é de um artigo científico publicado em 2018 e aproveitando que eu falei disso, é que agora eu volto para aquilo que eu tinha já citado anteriormente. Ou seja, voltamos a essa questão aí dos fatores quantidade e qualidade. Que fique bem claro, tá? Não é que o fator quantidade não é importante, ou seja, que você tenha que desconsiderar, né, essa questão de consumir mais um nutriente e menos de um outro nutriente. Não, não é que isso não é importante. Mas a grande mensagem aqui é demonstrar que não é só isso que importa. Ou seja, a sua dieta, para ser excelente, né, sei lá, porque você quer emagrecer ou qualquer outro objetivo, tem que ser alta ingestão de carboidrato e baixa ingestão de gordura, ou o contrário, sabe? Não é tão simples assim. Coma muita gordura e coma pouco carboidrato, porque é só isso que você precisa saber para ter uma dieta de sucesso. Ou seja, não é só a quantidade que importa. O fator qualidade, como eu acabei de ler, né, nesse artigo científico, ele dá essa noção. Então o fator qualidade também é importante. Só para vocês terem um exemplo, né, disso, imagine aí qualquer coisa, tá? Ou algum nutriente, ou algum alimento que você ouviu falar que é bom para a saúde. Qualquer um. Imagine aí qualquer coisa na sua mente. Pronto. Pegue isso como exemplo. Esse elemento aí, seja um alimento ou um nutriente, esse elemento aí, você ouviu falar que ele é bom. E talvez ele realmente seja bom. Então vamos considerar que ele realmente seja bom para a saúde. Então nesses fatores aí, ele, em termos de qualidade, ele é bom para a saúde humana. Só que existe uma coisinha que é bem conhecida, né? Talvez você já tenha ouvido falar nessa expressão, que é a seguinte: o que diferencia o efeito para ser terapêutico ou tóxico é a dose, ou seja, a quantidade. Às vezes, aquele elemento ali, né? Repito, um alimento ou nutriente, ele realmente é bom para a saúde. Só que a depender da quantidade que você usar, consumir, porque você, por tanto achar que ele é bom, você resolveu consumir demais. Então, na questão da quantidade, você acabou errando. Então, ao consumir demais, você acabou, talvez, trazendo até um efeito inverso. Ao invés de ter benefícios, você vai passar a ter algum efeito prejudicial. Então, vocês conseguem entender que é importante a gente se atentar tanto à questão da quantidade quanto ao fator qualidade. E agora nós temos, portanto, uma imagem aqui que foi, né, eu peguei, né, do artigo científico, que tá aí a fonte, ó, embaixo aí, tá vendo aí, ó, é a fonte do artigo científico, que é o mesmo artigo científico que eu citei anteriormente, tá? Daquele trecho lá que eu mostrei pra vocês. Então, essa imagem aí está presente nesse mesmo artigo científico, repito, né, publicado em 2018. E eles lá compartilharam, né, esse gráfico aí, que foi um gráfico baseado em um outro artigo científico, tá? Então, resumindo, né, vamos explicar essa imagem aí. Aqui eles mostram que, dentre esses tipos de gorduras aí, tá? Gordura trans, gordura saturada, e as gorduras insaturadas, que são as gorduras monoinsaturadas e as gorduras poliinsaturadas. No gráfico a gente tem, a depender, né, do perfil de gordura aí que você tem, digamos, incrementada na dieta,
uma relação disso com a questão da mortalidade, porque foi um estudo que observou diversas pessoas por diversos anos, então eles verificaram, né, o perfil alimentar dessas pessoas e fizeram uma relação, né, do perfil de gordura que essas pessoas consumiam com a questão da mortalidade. E aí, o que foi que eles verificaram? Que quando você tinha ali, né, um aumento considerável, né, no consumo de gordura trans, olha o risco aí aumentado, em disparado, né? Você comparando aí gordura trans, portanto, pensando nesse cenário aí desse estudo, a gente percebe, né, que é um tipo de gordura que a gente tem que ter muito cuidado para a gente realmente evitar, porque o que você consumir vai estar contribuindo de forma prejudicial à sua saúde. Logo abaixo aí do gráfico nós temos a gordura saturada, que também mostrou aí ter uma relação do consumo, né, de gordura saturada com esse aumento aí total da taxa de mortalidade. Então a gordura saturada, né, ela até pode ser consumida, apenas a gente tem que se atentar com a questão da quantidade. Se a gente souber conviver com a gordura saturada de forma equilibrada, ou seja, né, uma dieta equilibrada que permita você ingerir gordura saturada de forma equilibrada, ela vai estar presente ali, talvez sem te trazer nenhum dano. Porém, se esse cuidado não acontecer e você de repente priorizar ou tiver um alto consumo de gordura saturada, talvez isso não seja nem um pouco interessante, porque você pode talvez encurtar, né, a sua vida. Por outro lado, para quem até agora aí, né, pelo que eu falei aqui, achou que, nossa, então gordura é ruim para a saúde, né, porque se você consumir gordura demais, você vai morrer mais cedo. Calma, lembra do que eu falei? Quantidade e qualidade, ou seja, a gente tem que se atentar também às fontes alimentares, porque a depender da fonte alimentar, determinado alimento tem algum tipo de gordura em prioridade e a depender do alimento que você consuma, ele já tem um outro tipo de gordura. Então, olhando agora para as gorduras insaturadas, gente, o cenário é totalmente diferente. Existe uma relação inversa com o consumo de gorduras insaturadas e essa taxa de mortalidade. Ou seja, quanto mais você prioriza aí as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas, a taxa de mortalidade foi menor, né? A mortalidade reduziu aí, né, perante a essa análise desse gráfico. Portanto, a grande pergunta, a grande questão, né, de que gordura é bom para a saúde ou é ruim para a saúde? Gente, depende. Depende do tipo de gordura. Nesse caso aqui, avaliando esse parâmetro, né, da mortalidade, se você consumir muita gordura trans, muita gordura saturada, se a sua dieta for baseada nesse tipo de gordura, realmente isso pode ser ruim para a sua saúde. Porém, a depender do tipo de gordura, do perfil de gordura que você consuma, se for priorizando gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas, talvez você tenha uma aliada. Talvez nesse caso a gordura seja boa para você. Então vocês conseguem entender o tanto que é importante avaliar a qualidade, ou seja, o tipo de gordura, e ao mesmo tempo a quantidade de cada um desses tipos de gorduras que você vai estar consumindo. Porque consumir esses tipos de gorduras aí, gente, é inevitável. Você vai consumir basicamente os 4 tipos de gorduras aí, tá? É meio que, como eu disse, inevitável. Mas qual é a grande questão? O quanto que você vai consumir de cada uma delas. Você consome mais gorduras trans, gorduras saturadas e menos monoinsaturadas e poliinsaturadas, ou você consome mais monoinsaturadas e poliinsaturadas e controladamente saturadas e quase nada de trans. Vocês conseguem compreender que a depender de qual lado, de qual perfil alimentar você tem uma realidade totalmente diferente disso em termos de impactos na sua saúde. E só para dar uma exemplificada, né, a exemplo de gorduras poliinsaturadas, nós temos os ômegas 3 e o ômega 6, que são considerados, né, ácidos graxos essenciais, ou seja, gorduras essenciais para o corpo. Olha só o nome, essenciais. Será que esse tipo de gordura, né, é ruim? Não, né, ele vai trazer benefícios, mas repito, tudo é questão de equilíbrio do tipo de gordura e a sua respectiva quantidade, tá? Não é que, tal gordura é boa que você pode consumir na quantidade que você quiser, porque aí eu volto naquilo que eu falei lá antes. Até aquilo que é bom tem que ser bem dosado, porque o que é bom pode virar ruim, entendeu?
Então espero que vocês tenham entendido aí a importância de se avaliar os fatores quantidade e qualidade. Obviamente, né, para que você tenha tudo devidamente calculado e equilibrado, procure um ou uma nutricionista. E eu creio ainda que essas informações podem servir de alerta para pessoas, né, que, sei lá, por conta própria fazem mudanças na alimentação, acreditando, sei lá, que eu vou fazer uma dieta restrita em carboidrato, porque eu ouvi dizer que carboidrato engorda. Então a pessoa acaba voluntariamente, ou até que seja, né, involuntariamente, tipo assim, consciente ou inconscientemente, acaba consumindo mais gordura do que antes. Então a pessoa acha o quê? Que o problema é o carboidrato, então já reduziu o carboidrato, já tá tudo certo. Quando na verdade, se a pessoa tiver um consumo aumentado de gordura, sei lá, banha de porco, bacon, um monte de gordura saturada, a pessoa acha que está fazendo certo, porque o problema seria o carboidrato ela reduziu. E a gente acabou de ver que não é bem assim, né? Se você descuidar no consumo de gordura, achando que gordura é tudo igual, ou seja, esse alimento aqui não tem carboidrato, tem a gordura, então eu posso consumir. Cuidado, porque a depender da quantidade e do tipo de gordura, respectivamente, que você estiver priorizando na sua alimentação, a sua saúde pode acabar depois cobrando de uma forma, né, nociva, ruim, negativa, tá? Então é isso. Curta o vídeo se você gostou das informações. Nos comentários me escreva o que você achou, se você gostou, se algo que eu apresentei aqui foi novo pra você, se te acrescentou de alguma forma. Avalie o vídeo, porque só assim eu vou saber se ele foi útil pra você. Compartilhe o vídeo com quem você também considera que possa se interessar com mais informações que foram passadas. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá também. Lembrando que eu tenho um curso online que se chama Nutrição Saudável e Enriquecedora. O link desse curso está aqui embaixo na descrição. Lá, por exemplo, tem aula, tá, especificamente sobre gorduras. Então é uma forma de você estar ainda mais se aperfeiçoando, né, se aprofundando sobre o assunto, tá? Então fica aí a dica. Obviamente, né, além de aulas sobre gorduras, tem outras aulas sobre outros assuntos envolvendo nutrição, alimentação, reeducação alimentar. Então fica aí meu convite para você que ainda não conhecia o meu curso, conheça agora. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha, vem aqui que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por você ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.